Fala pra gente, assim, o que foi que deixou de acontecer, né, para que o Bahia pudesse ter feito um jogo melhor nessa partida, professor? Eu acho que um certo nervosismo por parte dos meninos, né? O jogo do Docimel teve a inserção de alguns jogadores do profissional e foi a primeira oportunidade que eles tiveram, assim, desde que nós nos reunimos. O Sub-20 mudou bastante e é normal que haja um pouco de nervosismo. A gente consegue até queimar algumas etapas da idade, mas do processo a gente não consegue. Então, eles precisaram passar por isso. Acho que no final acabaram lidando muito bem com isso, souberam superar, voltaram a competir e faz parte do processo. Certo, e assim, para o time, né, de modo geral, que já estava classificado, não tinha tanto medo, vamos dizer assim, certezas com relação a essa partida de hoje, já que estava com um pezinho lá dentro. Agora, o que esperar para essa próxima fase do Bahia? Bom, eu falo com o treinador do Sub-20, óbvio. Sim. Que a gente representou o profissional, a gente queria o triunfo, a gente queria aproveitar essa oportunidade da melhor maneira para que eles vivenciassem isso, para que a gente mostrasse alguns jogadores extremamente talentosos. Eu acho que o que aconteceu e fazer o nosso papel. Infelizmente, em termos de resultado, a gente não fez, mas para o nosso processo foi muito importante, né? Eu tenho certeza que o Renato assistiu ao jogo, conseguiu observar a equipe do Itabuna, já tinha um conhecimento e a equipe vai se preparar da melhor maneira para a próxima fase. Pergunta de Douglas Santana, do site scbahia.com. Rogério, no jogo contra o Docimel, o elenco contou com algumas peças da equipe de cima. Acredita que a ausência desses jogadores mais experientes tenha prejudicado o rendimento dos garotos contra o Itabuna? Não, acredito que não. Eu acho que a presença deles no jogo anterior ajudou, né, para que eles tivessem essa primeira experiência no profissional. Eles foram abraçados pelos atletas que desceram no profissional, eles passaram muita tranquilidade a eles, e eu acho que esse próximo passo ele era necessário, eles vivenciarem isso como uma equipe, assumindo responsabilidades, e não acho que atrapalhou não. São só as dificuldades de enfrentar uma boa equipe. A equipe do Itabuna é muito boa equipe, não à toa está classificada, e eles lidarem com essa situação de pressão, de torcida, acho que faz parte da formação deles. Pergunta de Marinho Júnior. Parabéns por completar ontem um ano à frente do Bahia. Qual é a análise que você faz de um time jovem com jogadores como Sidney e Roger, que tem apenas 16 anos? Obrigado aí pelo um ano, parece que foi ontem, que é bom, a gente nem percebe, né? Cara, eu observei a estreia, a atuação desses dois atletas de maneira extremamente positiva, assim, entendi que eles uma ansiedade nos primeiros movimentos, nas primeiras ações, mas eles são muito bons jogadores e eles vão passar as outras etapas aí de uma maneira natural. Eles encararam com bastante naturalidade, não só eles como outros também mais novos, até os jogadores de segundo, terceiro ano de júniores, era tudo muito novo para eles também. Acho que de certa maneira eles saíram muito melhores do que eles entraram nessa partida. Pergunta de Ulisses Gama. Rogério, o que falar sobre a diferença do comportamento da equipe nos dois tempos? O que faltou para a equipe marcar? Acho que uma certa tranquilidade é normal. Acho que está tudo muito atrelado ao aspecto emocional, né? É muito importante para todos eles isso aqui. E não tem como a gente fazer com que eles estejam experientes sem vivenciar, sem passar por tudo isso. Passar por esses momentos faz parte. Então eu acho que o que eles aprenderam do minuto 1 até o final do jogo fez com que eles, agora na próxima experiência, já na categoria ou numa outra situação dessa, eles vão olhar para trás, já passaram por isso, vão ter a tranquilidade necessária para que eles consigam desempenhar melhor e decidir o jogo. Pergunta de Jailson Baraúna. Rogério, vimos uma equipe tendo como principais peças garotos do Sub-17. Como avaliar essa turma e a partida que fizeram, principalmente os mais novos? Eu acho que eles foram bem, não sei se eles foram principais destaques, eles foram muito bem, mas tiveram outros jogadores que também conseguiram desempenhar bem e que não eram do Sub-17. Eu acho que a gente tem que olhar de maneira positiva, jogadores novos que já estão conseguindo desempenhar num nível bom e essa é a nossa tentativa, de encurtar a distância entre eles e o profissional, mas a gente precisa respeitar todo o processo, a gente precisa seguir trabalhando para que a gente não crie falsas expectativas, né? Nem acho que são talentosos mesmo, mas eles ainda precisam vivenciar muita coisa na categoria de base ainda. A última pergunta aqui, Nilson Luiz e Manuel Nascimento fazem perguntas similares. Nilson pergunta, vai precisar de mais ajustes para a estreia diante do Palmeiras no Brasileiro Sub-20? E Manuel Nascimento pergunta, foi um bom teste para a estreia do Brasileiro na quarta-feira contra o Palmeiras? Eu vou começar pela última, foi um ótimo teste. Acho que um cenário como esse dificilmente a gente conseguiria arrumar dentro da categoria. Obviamente, assim, o trabalho tem 5 semanas, muitos jogadores que subiram do Sub-16 e do Sub-17 estão inseridos, muitos jogadores saíram do clube, então é normal que esse entrosamento não aconteça aí agora. Mas faz parte do futebol, a gente vai ter que juntar em pouco treino, arrumar e ir para o próximo jogo, faz parte do processo.